encontro de hoje, iremos falar sobre o polvilho. Mas por que falar sobre o polvilho? Por ser um produto muito versátil, de fácil extração e pode se tornar em mais uma fonte de renda para os produtores de mandioca beneficiários do projeto Bahia Produtiva. Para começar, vamos lembrar que o polvilho é derivado da mandioca. É um dos inúmeros subprodutos dessa raiz tão rica e tão presente na culinária brasileira. O polvilho é muito rico em carboidratos, a principal fonte de energia para o corpo realizar todas as suas funções. Outro fator nutricional importante é a presença de vitaminas do complexo B, essenciais também para a geração de energia e para o desenvolvimento saudável do corpo. O polvilho tem grande importância na cozinha. É um ótimo substituto para a farinha de trigo e o amido de milho. E pelo fato de não conter glúten, pode ser utilizado na alimentação por pessoas alérgicas ou que possuem alguma intolerância. Além de não conter glúten, o polvilho carrega todas as propriedades da mandioca, que foi eleita o alimento do século XXI pela ONU, pois é rica em potássio, vitamina C, ácido fólico e muitas outras vitaminas. Outra curiosidade é que existem dois tipos de polvilho, o polvilho doce e o polvilho azedo. A diferença entre o polvilho doce e o polvilho azedo é a forma de fermentação. Os dois são obtidos da mesma maneira, sendo necessário ralar a raiz ainda crua, sem casca, depois espremer com um tecido fino para extrair o líquido que irá decantar de forma rápida, dando origem a uma massa fina, branca, no fundo do recipiente. Quando secar esta massa, ela irá dar origem ao polvilho doce ou à goma. Quando a decantação deste líquido é mais longa, por aproximadamente 20 dias, ocorre a fermentação que vai dar origem ao polvilho azedo. Este possui um gosto mais intenso. Nos próximos vídeos, iremos ver com mais detalhes como extrair o polvilho de forma artesanal. Iremos também ver a receita do delicioso pão de queijo, cujo ingrediente principal é o polvilho. Nós vamos fazer uma demonstração rápida sobre como extrair o polvilho da mandioca. O polvilho é aquele pozinho extraído da mandioca que a gente usa para várias receitas, né? É o mesmo processo da goma de fazer tapioca, só que o polvilho ele é mais seco, ele tem um tempo de secagem e o pozinho é mais fino, porque as receitas precisam desse pozinho ser mais fininho para ficar mais adequado às receitas de biscoitos, de pães, de bolo com o polvilho. Então hoje nós vamos fazer essa demonstração, como fazer essa extração caseira do polvilho, mas nós sabemos que algumas associações, algumas localidades possuem máquinas que já extraem, né, já fazem a moagem da mandioca para extrair a farinha, a própria goma. Nós só vamos mostrar esse processo que é feito da decantação para guardar o pozinho, que é tirado a fécula, né, também chamado de fécula, para usar como polvilho, como base para as receitas. Algumas nós já gravamos em outros vídeos, a receita do pão de queijo, do biscoito de polvilho. E nós vamos fazer essa demonstração hoje, caseira, mas pode ser feito também com as máquinas de moagem que as pessoas já têm. Então, para a nossa gravação de hoje, nós vamos precisar de um ralo comum de cozinha, pode ser esse, pode ser algum outro ralo, de preferência que tenha
essa parte bem fininha que a gente vai precisar lavar a massa para extrair esse pozinho que a gente vai querer, que é o polvilho. Nós já temos aqui a mandioca lavada, já descascada e lavada. Nós vamos usar só um pouquinho mesmo, uma quantidade pequena, porque é só para demonstração de como fazer essa extração caseira do polvilho. Nós vamos precisar também de um paninho. Esse aqui que eu estou usando é pano de prato normal, só que ele nunca foi usado, então tá bem limpinho, porque ele tem essas tramazinhas que vai ajudar a gente na hora de espremer, de lavar a massa para extrair o polvilho. Vamos usar esse baldinho, que é para poder fazer a lavagem da massa, espremer a massa que a gente vai ralar. E vamos usar esse recipiente aqui, que é onde a gente vai deixar depositada a água da lavagem dessa massa da mandioca para fazer a decantação do polvilho. Essa decantação é o que? A gente vai deixar essa massa lavada na água e o pozinho então vai descer e ficar depositado aqui no fundo, que é esse pozinho que nós vamos querer depois da secagem, de toda a decantação e da secagem, que é o pozinho que nós vamos usar nas receitas. Como eu falei anteriormente, nós vamos usar só uma pequena quantidade, porque é só para uma demonstração de como a gente fazer essa extração. Nós vamos ralar o aipim ou a mandioca, a macaxeira, nessa parte menor do ralo, que é pra gente tirar uma massa mais fininha. Então, esse processo pode ser feito tanto no ralo, quanto no liquidificador, se o liquidificador suportar, né, a bater o aipim, você pode bater com um pouco de água. Quem tiver também aqueles multiprocessadores e preferir usar também, né, para ganhar mais tempo. Nós vamos demonstrar no ralo, porque quem não tiver esses aparelhos vai saber que pode usar, né, de forma simples mesmo, fazer essa moagem do aipim no ralo. Não é nada difícil, também não exige muita força, mas se a gente tiver os instrumentos mais fáceis para fazer essa moagem, então nosso trabalho vai ser mais rápido, né? Nós vamos ganhar mais tempo. E essa massa que vai ficar depois da lavagem, a gente pode usar também para fazer bolo, para fazer até a própria farinha, porque nós vamos querer justamente o pozinho que vai resultar dessa moagem do aipim, certo? Então, agora nós já temos aqui nossa mandioca, ou aipim ou a macaxeira ralada. E nós vamos pegar essa massa para lavar e espremer para fazer a extração do polvilho. Então, nós vamos fazer isso aos poucos. Nós vamos usar o paninho, colocar aqui no potinho, pra gente ir lavando e espremendo essa massa. Então, pra gente extrair esse pozinho que a gente quer, eu vou fazer aos poucos aqui. Vamos colocar uma parte dessa massa aqui, acrescentar a água pra gente fazer essa lavagem aqui. Então, a massa, acrescentamos a água e vamos agora passar aqui no paninho, espremer pra gente tirar esse caldinho que tem o pozinho que a gente vai querer, que é o polvilho. Então, nós vamos colocando aqui. Vai ficar essa massa aqui no paninho. Nós vamos espremer essa massa para tirar o máximo desse caldinho que a gente quer usar. Se quiser, pode fazer essa lavagem várias vezes, ficando bem branquinho. E essa água que a gente vai deixar descansar para extrair o pozinho que vai sobrar dele. Depois desse processo que a gente espremeu no paninho, né, lavou a massa, nós vamos colocar em um recipiente para esse caldinho descansar
Porque o que nós queremos é o pozinho que fica no fundo. Agora a gente vai deixar descansar para descer esse pozinho todo aqui. Depois a gente mostra para vocês como é que a gente vai pegar esse pozinho, colocar para secar, para a gente usar nas receitas o nosso polvilho. A gente agora vai deixar aqui descansando por umas 3 ou 4 horas e depois eu volto para mostrar para vocês como ficou o tanto de polvilho que a gente vai conseguir extrair dessa quantidade aqui. Então voltamos agora, deixamos a nossa aguinha descansando aqui para extrair o polvilho, né? A decantação já foi feita, que é justamente esse processo de todo o pozinho que estava aqui na água, ele se deposita no fundo do recipiente. Então agora nós vamos tirar essa água e vamos pegar só o polvilho que ficou aqui no fundo, certo? Essa água, as pessoas podem pensar, vai jogar essa água toda fora, né? O caldinho. Mas nós não vamos jogar fora, não. Essa água pode se aproveitar para usar como fertilizante para as plantas, né? No meu caso, eu tenho algumas suculentas, algumas plantinhas, então eu vou depois fazer aqui um fertilizante para usar. Então, nós vamos tirar aqui a água bem devagarinho, porque a gente quer que o polvilho fique lá no fundo. Já dá pra ver. Então, o polvilho ficou aqui no fundo, ó. É bem fininho mesmo. E agora, nós vamos deixar esse polvilho secar. Nós vamos tirar daqui e colocar numa assadeira. E vamos deixar no lugar onde bata bastante sol. Como eu tô aqui no apartamento, agora não tem um local para eu mostrar onde vai ficar. Mas pode ser colocado no quintal, na varanda, algum lugar que bate bastante sol e deixar lá o polvilho secando. Então aqui, ó, nós vamos pegar, tá vendo como ele vai? Fica mesmo o pozinho. A gente vai pegar esse pó e eu vou colocar aqui na assadeira, vou espalhar ele aqui para ele secar mais rápido. Nós vamos deixar ele secar até amanhã. Então, provavelmente ele vai levar, se tiver tempo mais quentinho, batendo sol. Como a quantidade é pouca, com 24 horas ele já vai estar bem sequinho. E aí a gente já pode usar para fazer alguma receita. No caso de quem vai fazer mais quantidade, tem que ter um local maior para espalhar, né? Essa farinha do polvilho. Ele fica mesmo uns pedacinhos, ó. A gente espalha. Quem for fazer em grande quantidade, deixar um local bem espaçoso para espalhar e deixar ele secar mesmo, até o pozinho ficar bem soltinho. Certo? Isso aqui também é uma massinha que é usada também para fazer uma gomazinha de artesanato, que eu não me lembro o nome agora, mas a gente usa também para fazer artesanato. Só que no nosso caso aqui a gente quer para as receitas, certo? Então fica assim, ó, bem branquinha, e a gente vai espalhar aqui. Dar uma esfareladinha aqui e deixar ela ali para secar. Claro que com essa quantidade aqui eu não vou conseguir fazer nenhuma receita com ela, né? Porque é muito pouco. Mas foi só para demonstrar que não é um processo difícil, né? E das nossas formações que nós tivemos virtuais, algumas pessoas que produzem a mandioca estavam até se queixando do preço, né, que eles recebem pela mandioca in natura.
Então essas receitas, essas ideias aqui servem como forma de extrair um produto da mandioca para produzir alguma receita e ser mais uma fonte de renda, né? Tanto para a família ou para a associação, para a comunidade, juntar um grupo de mulheres e produzir, né? O polvilho é um produto muito valorizado no mercado. Aqui na região da Bahia ele não é muito fácil de encontrar, como em outras regiões, mas fica aí a ideia, né? Que ele pode ser produzido assim, artesanalmente, tanto em casa mesmo, como em algum outro local que já usa para fazer farinha, pode estar pensando na produção de mais um produto da mandioca, um aproveitamento, né? Como a gente sabe, a mandioca, ela foi considerada o alimento do século XXI, justamente porque dela tudo se aproveita. As folhas, a raiz, né, que a gente come, as folhas também a gente faz algumas receitas, as cascas servem para a alimentação dos animais. Essa água que sobrou aqui desse processo, ela vai ser transformada em fertilizante, então dá para se aproveitar tudo da mandioca. E é mais uma ideia aí para gerar renda. Então, vamos colocar agora para secar. Estamos de volta para mostrar o resultado do nosso polvilho, né, que nós deixamos ontem, de ontem para hoje, secando, como nós havíamos falado, explicado. E agora que ele já está bem sequinho, a gente pode ver que se consegue um pó bem fininho. Para o resultado ficar melhor, nós vamos passar esse pozinho na peneira, para ele ficar bem fininho. E aí sim ele vai ficar o polvilho como a gente usa nas nossas receitas. Como eu havia explicado, nós fizemos só uma pequena quantidade para poder fazer a demonstração de como extrair esse polvilho em casa mesmo, né, de forma caseira. Então agora a gente só vai passar numa peneirinha bem fininha, ou alguma outra peneira que tiver. Como a gente vê, ó, sai um pozinho bem fininho, branquinho. É só mesmo para tirar os carocinhos que fica depois que seca. E aqui já está pronto o nosso polvilho para usar nas receitas, né? Com duas nós já fizemos a sugestão, que é o pão de queijo e o biscoito de polvilho. Mas existem inúmeras receitas que podem ser feitas com o polvilho. Esse polvilho que nós fizemos, que é mais rápido, ele é conhecido como polvilho doce, que serve para várias receitas. O polvilho azedo, a extração dele, a diferença é que nós vamos deixar essa massinha descansar por vários dias na água, porque aí ela vai ter uma fermentação e vai dar aquele gostinho mais forte, mais evidente nas receitas. Então aqui está nosso polvilho já pronto, né? Como nós vimos, é bem fácil de extrair. Espero que vocês tenham gostado da receita e que fique aí como dica para fazer, né? Aproveitar mais a mandioca, tirar alguns produtos dela. Não só para tirar o polvilho, mas também pode tentar fazer algumas receitas e ter aí mais uma fonte de renda. Então, espero que tenham gostado da dica e até a próxima. A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.